Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Aqui é Fábio Rota e eu estou com a professora e diretora do Colégio Gênesis, Miriam Cubas, para falar sobre o Dia Nacional do Pedagogo, que é neste sábado, dia 20 de maio. Miriam, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, Fábio e a Rádio Notícias, por estar aqui conosco para falarmos de algo tão importante, que é sobre o Dia do Pedagogo e a pedagogia, a educação. Obrigado, Miriam. E como você chegou nessa carreira? Bom, Fábio, eu fui criada num lar militar e cristão. A minha intenção era seguir carreira militar como a maioria dos homens da minha casa. Meu pai disse não, né? Então, há 40 anos atrás, a mulher não podia até escolher um pouco. Meu pai disse que eu ia fazer magistério. Então, eu obedeci como uma adolescente obediente ao meu pai, né? Claro, ele sendo militar mais ainda, fui fazer magistério. E no magistério, com 15 anos de idade, eu me descobri professora. Foi assim que começou, né? Não foi algo que eu sonhei, mas foi algo que foi traçado para mim. Mas eu creio que estava nos planos de Deus, porque a carreira de magistério, a primeira vez com 16 anos que eu entrei em sala de aula, eu me apaixonei e nunca mais saí de sala de aula. Como a sua formação está presente no trabalho que você realiza nos dias atuais? Bom, eu sempre falo, a minha formação começou dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? E eu como uma cristã, eu creio, como eu falei, nos planos de Deus. Então, eu nasci num lar cristão, num lar militar, fui fazer magistério, me casei aos 19 anos, engravidei da Rebeca, comecei com 15, 16 anos dentro de sala de aula, já dando aula. Após engravidar da Rebeca, descobrimos os problemas da Rebeca. Sendo assim, fui fazer Libras e depois pós-graduação em Libras, né? Após isso, com 43 anos, engravidei do Samuel e hoje estamos em busca de outra formação, que é em TEA, né? Então, como ela impactou na minha vida, né? Eu creio que tudo isso acontece antes, né? Nós temos um propósito de vida. É isso que eu acredito, que cada um de nós, você, Fábio, eu, Deus, Ele nos dá um propósito de vida, né? E esse propósito de vida começou lá. Então, a formação começou dentro do ventre da minha mãe e ela foi acontecendo para que eu chegasse hoje, Fábio, e pudesse, eu falo assim, abençoar e impulsionar vidas. É assim que eu creio, né? Também tive uma ONG, Fábio, há 15 anos atrás, que se chamava SER, Centro de Educação Especial Rebeca, onde eu alfabetizei surdos com deficiência intelectual e múltiplas deficiências. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque eu tive uma filha. Então você vê que é uma história, a história foi acontecendo. Então, por causa da Rebeca, eu pude aprender e pude ver esse outro lado das pessoas com deficiência e hoje trabalhar com a questão da inclusão também, né? Com crianças típicas e crianças atípicas. Então, a minha formação começou lá atrás. Então, Deus veio fazendo e veio preparando. E o que mudou entre a sua expectativa e a realidade? Eu falo assim, no mundo que nós vivemos, Fábio, tudo é dinheiro. Muitas vezes eu gostaria de não precisar desta palavra, dinheiro. Então, a questão do dinheiro, ela te paralisa e de burocracias também, né? Nós temos aí tantas coisas para ajudar as crianças na área de educação, mas a falta de dinheiro e a burocracia, ela também nos paralisa. Mas eu sempre digo, e é uma das coisas que eu luto muito, e eu luto para que meus professores entendam, Fábio. Quem está comigo, quem trabalha comigo. Se você tem amor à sua profissão e ao próximo, vai acontecer. Mesmo que o dinheiro faça falta, vai acontecer. Vá e faça. Eu nunca tive condições financeiras enquanto professora. O professor não ganha bem. Nós sabemos, a nossa realidade é essa, né? Mas eu, enquanto professora, depois que eu terminava meu período de trabalho, aos finais de semana eu levava crianças em casa para alfabetizar. E esses pais nunca me pagaram, porque eu nunca cobrei para isso, né? Para mudar uma vida, para transformar uma vida. Para transformar uma vida é o amor, Fábio. Você ama o ser humano, sabe? Quando você escuta a história de uma mãe, a Val tem acompanhado, a Val ontem saiu daqui até bem nervosa, nós
com uma mãe, quando você escuta uma mãe, quando você vê uma mãe chorando na sua frente, você fala, eu preciso fazer alguma coisa para que essa criança aprenda, para que essa criança desenvolva. Então o dinheiro, ele nos paralisa, mas o amor, ele nos move. Então a realidade é a falta de, mas o amor faz com que aquilo que você sonha, os planos que você tem para os seus alunos, ele se concretize. Quais são os principais prazeres, desafios e dificuldades de ser pedagogo no Brasil? Infelizmente, Fábio, nós temos hoje um perfil familiar mais complicado. E eu tomo muito cuidado para falar isso em relação a essa questão de perfil familiar, porque a criança, quando vem para a escola, já deveria ter os valores morais dentro da sua casa. Não estou falando de religião, valores morais. Mas, às vezes, nós temos notado, nesses últimos anos e nessa geração, que essas crianças, elas não têm um respeito a hierarquias, a pai e mãe. E os pais já não estão mais sabendo lidar com isso. Então, hoje, a maior dificuldade é quando nós não temos famílias parceiras. Eu não tenho aquele pai, aquela mãe que entenda que seu filho virá para a escola para ser ensinado e adquirir conhecimento, né? E quando se acontece alguma coisa que nós, como pedagogos, precisamos orientar aquela criança, nós encontramos uma barreira muito grande. Os pais não gostam. Os pais entendem que você não gosta do filho, você está com implicância daquela criança. Eles não entendem que como uma ajuda, como uma orientação, até porque dentro de uma escola eu preciso orientar, eu preciso cuidar, eu preciso amar, mas se a criança errou, é preciso a disciplina. Nós temos muitos casos assim gravíssimos, onde nós chamamos a família e a família não consegue enxergar. Eu acho que nós temos que ver que os nossos filhos também erram. Nós erramos. E sempre nós tivemos alguém que nos orientou. A escola também está para isso, para educar, para orientar e, se preciso, disciplinar. E qual o impacto que o pedagogo produz no mundo? A educação, ela é maravilhosa, né, Fábio? Você ter, eu não falo poder, mas é poder de mudar e transformar uma vida, é fantástico. Eu lembro de quando eu comecei com 19 anos de idade como alfabetizadora. Aquela criança chega para você com a bagagem que vem de casa. Sim, ela já tem a sua bagagem, mas você vê aos poucos você transformando essa criança. Ela não sabia pegar nem no lápis, ela começa a pegar no lápis. Ela não sabia nem ler as primeiras letrinhas. De repente, ela já está lendo palavras, ela já está escrevendo, ela está lendo frases, ela está classificando. É maravilhoso você ensinar e alfabetizar. E fora, você poder transformar mesmo essa vida. Porque a educação, ela transforma, né, o ser humano. Aquela criança que vem sem saber nada, de repente sai da sua mão lendo. O pedagogo também não é só ensinar. O pedagogo, ele é acolher, né? O nosso trabalho é de acolhimento, o nosso trabalho é de ensinar, nosso trabalho é de orientar. Nós temos assim, eu falo que o pedagogo, o educador, ele é capaz de transformar uma vida, realmente, se ele amar. Para mim, Fábio, eu sempre contrato um pedagogo, não porque ele é o melhor pedagogo, porque essa pessoa ama o ser humano. Se ela amar o ser humano, ela vai se dedicar, ela vai muitas vezes se sacrificar e vai fazer. Então eu acho que o pedagogo é uma das profissões mais importantes que existem, porque ela transforma uma vida, ou ela destrói se ela quiser também. Então fica aí para você, pedagogo, esse pensamento que você tem feito com essa missão que Deus colocou nas tuas mãos. E agora falando sobre o mundo atual, o que você acha do aprendizado das aulas remotas? Isso ficou bem intensificado agora nos últimos anos. E como que você vê essa nova forma de ensinar? Como nós tínhamos acabado de abrir as portas, eu chamei todo mundo, chamei os professores, chamei as minhas pedagogas, as minhas coordenadoras e falei, olha, então nós vamos ter que inovar. As professoras entravam a 1h da tarde e saíam às 5h da tarde. Elas faziam o que podiam e o que não podiam para manter a atenção daquela criança pequena. A aula remota ou a aula online, ela veio para ficar. Até porque nesse mundo moderno, hoje, muitos trabalham, né? Não tem como frequentar uma aula presencial. A modernidade está aí.
Mas a questão de aula online não substitui a presença de um professor e a presença humana, jamais vai substituir, né? Em todos os sentidos. Eu acho que ela veio para ficar, na nossa questão, para a gente foi muito bom, nós soubemos trabalhar com isso, mas nada substitui a questão humana. Agora, as escolas particulares, elas conseguiram dar continuidade, mas as públicas e as estaduais, né? As públicas e as municipais sofreram demais, as crianças sofreram demais. As crianças com dificuldade também, as crianças com problema de aprendizagem também sofreram bastante. Mas ainda dentro do colégio particular, você consegue correr atrás e fazer a diferença, né? Então, a minha preocupação é com essas crianças que não tiveram aula. As perdas que nós tivemos das crianças ficarem em casa foi a parte emocional. Isso sim, isso mexeu bastante. Hoje nós temos muitas crianças aí em depressão, isso é verdade. Concordo plenamente. Qual a sua visão sobre o futuro do ensino? Nós vemos que a profissão, como você bem disse, ela não é tão valorizada. Há um déficit grande de educadores no país. Que norte que a pedagogia vai tomar para o futuro? Fábio, que pergunta difícil, é um alerta mesmo, né? Nós, como pedagogos e como diretora escolar, eu venho sentindo nos últimos anos, nas minhas entrevistas, a qualidade. Quando eu digo qualidade, eu digo a qualidade de ser humano. Então é muito sério quando eu falo que a família precisa abrir os olhos para estar educando, orientando seus filhos, porque é essa qualidade que tem chegado até nós. De profissionais que não sabem se colocar dentro de uma empresa, da qualidade de ensino que eles receberam, mas porque eles também não quiseram. Esse jovem que chegou até a gente também não quis estudar. Está muito difícil. Eu acredito, Fábio, a gente estava falando aqui, está em queda, né? Ninguém mais quer. E quando quer, Fábio, infelizmente encontramos muitos professores que fingem que ensinam e o aluno também finge que aprende. É de ambas as partes. A educação está desta maneira. Esta profissão é uma profissão necessária, primordial. Então eu acredito que ela jamais vai acabar. E a minha oração é isso. Eu peço a Deus que levante pessoas capacitadas, pessoas que gostem do que faz e que ela não se acabe. Né? A gente vê a qualidade, quando eu falo qualidade, não é só profissional, a qualidade de seres humanos. A minha esperança é que a nossa profissão ela não vai acabar, porque sempre vai se fazer necessário termos professores, né? Mas que sejam professores com qualidade. Eu espero que essa profissão que é tão, eu falo assim, que não é por causa de dinheiro, como eu sempre falo, mas é por amor, ela continue. Que esse amor, que a gente possa contagiar. E as pessoas do seu lado, elas sentirem esse amor, eu creio que isso não vai se acabar. Para finalizar, o que você diria para alguém que está pensando em trabalhar com educação? Eu faço muitas entrevistas aqui. Aí eu vejo aquela jovenzinha com 19, 20 anos sentada na minha frente. O que ela está esperando, né? É esse pensamento que passa na minha frente. E eu sou muito dura quando eu converso com uma jovem que está iniciando a carreira de pedagoga, no magistério. Às vezes as minhas palavras são muito duras. Mas eu posso dizer, você quer? Você tem certeza? Não é uma profissão que vai te dar dinheiro. Ela já olha, né? Está toda cheia de esperança ali, aquele coração fervendo. Não é uma profissão que você vai ser valorizada, nem pelos alunos e nem pela família. Mas é uma profissão que você vai transformar uma vida. É isso que você quer? Você quer ser professora? Você quer transformar uma vida? Você tem certeza disso? Então vem, comece essa sua carreira. Aos 40 anos de idade, há 10 anos atrás, eu pensei em desistir. Essa desvalorização. Mas não teve como eu largar dessa profissão que eu tanto amo. Você é capaz de transformar o mundo. Miriam, muito obrigado pelas suas palavras. Parabéns pelo Dia do Pedagogo. Muito obrigada, Fábio. E que gostoso vocês lembrarem da gente, porque somos muitas vezes esquecidos. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Deus abençoe. Obrigada. Amém, obrigado.